Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade. E antes de iniciar aqui o vídeo, gente, é muito importante aqui no canal Marco Andrade no YouTube você clicar em inscrever-se e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E no meu blog marcoandrade.com.br confira dicas e treinamentos, inclusive com preparação para a certificação em TI. Se você ainda não tem nenhuma certificação em TI, aqui nós temos treinamentos para a certificação do Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 10, Cisco, ITIL, Linux e muitos outros treinamentos para alavancar sua carreira profissional. E esse vídeo é mais uma aula do curso do Windows Server 2012, onde vou te ensinar como gerenciar impressoras no servidor. Bom, gerenciei aqui nas máquinas virtuais, uma com Windows Server 2012, meu controlador de domínio, e a estação cliente com Windows 10. Bom, primeiramente, acesse aí o servidor, clique em gerenciador de servidores, clique em adicionar funções e recursos, clique em próximo, instalação baseada em função ou recurso, clique em próximo, o assistente já detectou aqui meu servidor, que é o SRV01, clique em próximo, instala a função aí, serviços de impressão e documentos. Clique em adicionar recursos, clique em próximo, próximo novamente. Aqui exibe algumas informações importantes, principalmente relacionadas aí ao drive, pois se você tiver sistemas operacionais de 32 e 64 bits no seu ambiente, é muito importante você ter os drives para as duas versões. Aqui o assistente exibe algumas informações importantes, é importante você dar uma lida aí, clique em próximo. Deixe selecionado aqui servidor de impressão, clique em próximo e clique em instalar. Instalação bem sucedida, clique em fechar. Agora clique em ferramentas e gerenciamento de impressão. Aqui em gerenciamento de impressão, gente, nós temos aqui os filtros personalizados, que são muito úteis para gerenciar o estado da impressora, como por exemplo, quando a impressora estiver sem papel ou apresentar algum problema. Por padrão, já tem alguns filtros padrão aqui configurados, e mais para frente eu vou te ensinar como criar um filtro personalizado. Aqui em servidores de impressão, perceba que eu tenho aqui meu servidor, que é o servidor de impressão. Aqui em drivers, é exibido os drivers que estão instalados nesse servidor, relacionados aí com a impressão, os formulários, que são os papéis disponíveis aí para as impressoras, os formatos de papéis, né? Temos aqui as portas de comunicação com as impressoras. E temos aqui as impressoras. Percebe que nesse servidor eu não tenho nenhuma impressora instalada. E neste momento então eu vou aqui instalar uma impressora. Este modo que eu vou instalar a impressora aqui é manual. Mas se você tiver o drive da impressora aí, por exemplo, em um CD, você pode instalar pelo CD mesmo, que após fazer a instalação, ela também será exibida aqui. Neste exemplo aqui eu vou instalar uma impressora de teste, clicando com o botão direito em cima de impressoras e adicionar impressora. E aqui nós temos procurar impressora na rede. Tem a opção aqui de adicionar uma impressora TCP/IP ou serviço da web usando o endereço IP ou nome do host. Temos adicionar uma nova impressora usando uma porta existente, ou criar uma nova porta e adicionar uma nova impressora. Neste exemplo aqui, eu vou simular que minha impressora está plugada na porta LPT1 do meu computador. Clique em avançar. Vou deixar selecionado aqui instalar um novo driver, clique em avançar. Aqui o sistema já exibe algumas impressoras para fazer a instalação. Se a sua impressora não estiver listada aqui nas opções, você pode clicar em Windows Update para atualizar essa lista. Neste exemplo aqui, eu vou usar a impressora Dell 1130. Vou clicar em avançar. Aqui nós podemos definir o nome da impressora e também já vou ativar o compartilhamento dessa impressora. Só que no compartilhamento de impressora eu vou deixar o nome aqui Dell 1130. Se você preferir, você também pode adicionar algumas informações importantes, como o local dessa impressora, onde está localizada essa impressora, e um comentário, muito útil para localizar essa impressora na rede. Por exemplo, em local, eu poderia colocar aqui escritório.
supondo que essa impressora esteja em um escritório. Clique em avançar. Aqui exibe o resumo das configurações. Clique em avançar. Êxito na instalação do Drive e também êxito na instalação da impressora. Clique em concluir. Veja que neste momento, em impressoras, é exibido aqui uma nova impressora instalada neste servidor. E também o Drive correspondente. Aqui em impressoras, clicando com o botão direito em cima da impressora e depois em propriedades, nós temos algumas opções interessantes aqui, como em compartilhamento. Perceba que já está compartilhada, já que eu ativei compartilhamento durante a instalação da impressora. Se você preferir, você também pode alterar o nome do compartilhamento. Este é o nome que vai aparecer para os outros computadores na rede poderem instalar a impressora. Aqui embaixo, poderia aqui instalar drives adicionais. Por exemplo, vamos supor que eu instalei uma impressora aqui de 32 bits. Eu tenho na minha rede sistema com 64 bits, era interessante eu instalar aqui drives adicionais para poder instalar em outros computadores. Você pode ver que a informação aqui, convém instalar drives de impressoras adicionais para que os usuários não precisem procurar por um drive quando se conectarem à impressora compartilhada. Se você tiver instalado uma versão aqui de 32 bits e uma estação cliente de 64 bits tentar instalar o drive, será necessário instalar o drive na própria estação. Mas se o drive de 64 bits já estiver aqui em drives adicionais, não será necessário instalar o drive manualmente nas estações, já que ele vai buscar o drive direto do servidor. Temos aqui portas, onde exibir as portas de comunicação, e também segurança, que está relacionado aqui com o compartilhamento dessa impressora. Perceba que o grupo todos tem a permissão aqui de imprimir, o proprietário criador tem a opção de gerenciar documentos, que poderia, por exemplo, gerenciar uma fila de impressão ou escolher um documento na fila de impressão. Temos aqui o administrador, que tem aqui permissão de imprimir, gerenciar essa impressora, que pode alterar as configurações da impressora e também gerenciar documentos. Você pode alterar as permissões de acordo com a necessidade do seu ambiente. Vou clicar em cancelar e vou acessar minha estação cliente para instalar essa nova impressora. Vou então acessar aqui a estação cliente com Windows 10. Clique em Windows Explorer. Digitei // e o nome do servidor, que no meu caso aqui é o SRV01. Já ele instala aqui a impressora. Para instalar a impressora, clique no botão direito e conectar. E a instalação foi realizada com sucesso. Para você verificar a impressora, você pode clicar com o botão direito em cima do menu Iniciar, painel de controle, e aqui em Hardware e Sons, clique em Exibir impressoras e dispositivos. Perceba que a impressora que eu instalei está aqui, Dell 1130, em SRV01, que é o meu servidor. Agora eu vou fazer um teste aqui, gente. Eu vou simular aqui um erro de impressão. Eu vou acessar aqui meu servidor. Como eu falei, aqui em filtros personalizados, eu consigo criar filtros para monitorar a impressora, para monitorar o estado da impressora. Aqui já tem alguns filtros criados por padrão. Todas as impressoras não estão prontas, impressoras com trabalhos ou todos os drives. Eu vou criar um filtro para simular um erro de impressão. Para isso, você clica no botão direito em cima de filtros personalizados e adicionar um novo filtro de impressora. Em nome, eu vou digitar aqui erro. Você pode aqui adicionar uma descrição, se for necessário, e clique em exibir o número total de itens ao lado do nome do filtro. Clique em avançar. E aqui então eu posso configurar o filtro. Em campo, veja que tem várias opções. Só que no meu exemplo aqui, eu vou clicar em status da fila, fila de impressão. A condição é exatamente e o valor com erro. Ou seja, se durante aqui a fila de impressão apresentar algum erro, será exibido no meu servidor. Clique em avançar e concluir. E tem aqui um novo filtro criado. Eu vou acessar minha estação cliente.
para simular aqui o erro. Vou criar aqui um documento. Eu vou tentar imprimir este documento. Vou deixar aqui marcado a impressora que está no servidor e vou clicar em imprimir. Percebe que na própria estação cliente já exibe aqui o erro de impressão. Se eu acessar aqui o servidor, aqui em filtros personalizados, que eu criei com o nome erro, também exibe o erro aqui, ó. Exibe o nome da impressora que está com erro, o status da fila, quantidade de trabalhos, o nome do servidor, nome do driver, versão do drive e tipo de driver. Então é isso aí, gente. Finalizamos aqui mais essa videoaula. E se o conteúdo foi útil para você, clique no joinha abaixo deste vídeo e também compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!